Demiurgo, o falso criador. Se você deseja escapar de uma prisão, deve primeiramente se dar conta de estar em uma. E se tudo o que te disseram desde a infância sobre o mundo, seu sofrimento e seu caos, fosse uma inversão deliberada, criada para sequestrar sua percepção e te prender a outra coisa? E se o Deus a quem mandaram você rezar não fosse a fonte verdadeira, mas um impostor, um arquiteto falso tecendo a prisão da qual você nunca deveria escapar? Você sempre sentiu aquele saber silencioso de que algo não se encaixa, de que por mais que jogue conforme as regras, o jogo está viciado, que o sofrimento, a divisão e a ganância não combinam com a ideia de uma perfeição divina. Mas você não está só. Os gnósticos deram nome a esse engano, o demiurgo, manipulador do reino material, obcecado por controle, um falso criador, um carcereiro disfarçado de rei, mascarando-se de Deus verdadeiro. Mas aqui está o que tentaram desesperadamente esconder. O poder dele existe pela sua ignorância, pela separação da sua fagulha divina, pelo seu sono. Para manter isso, Demiurgo engendrou a realidade como um grande labirinto que se repete vida após vida até que você aprenda a ver. Então, se prepare. Vamos erguer o véu sobre a história proibida e escritos antigos que expõem esse falso Deus, textos que igrejas e impérios tentaram enterrar. Seguiremos os sussurros de sábios e gnósticos que ousaram falar contra a mentira cósmica e entenderemos por que a humanidade caiu sob a garra desse criador enganoso que há milênios mantém o poder na Terra. Para entender o Demiurgo, é preciso sair da história oficial e entrar num arquivo sombrio, deliberadamente oculto aos olhos humanos. Muito antes das religiões tardias, colégios de mistérios se espalhavam pelo Egito, Grécia, Pérsia e o Levante, a área onde a sabedoria existia. Não eram curiosidades antigas, guardavam um conhecimento perigoso. Visível não é a realidade mais alta, e o Deus deste mundo não é a fonte última. O termo demiurgo vem do grego demiurgos, que significa artífice. Em Platão aparece como um artesão cósmico neutro, modelando o caos em ordem. Mas no gnosticismo se torna algo muito mais inquietante, um governante falho e arrogante que confunde seu poder limitado com o domínio absoluto. Foi chamado de Yaldabaoth, Deus cego, a serpente de rosto de leão, arquiteto do mundo material e da prisão que vem com ele. Há, porém, uma camada muitas vezes ignorada, o vínculo simbólico com Saturno, o antigo Cronos, guardião do tempo. Em seu aspecto mais severo, Saturno impõe limites, mede os dias, trava o espírito na forma e diz: daqui você não passa. Não como professor sereno dos manuais populares, mas como cristalizador, a força que converte espírito vivo em matéria fixa, aprisionando pelos mecanismos frios do tempo e da entropia. Não por acaso tantas culturas o associaram ao chumbo, o metal mais pesado e vinculante. A natureza saturnina do demiurgo é essa, densa, lenta, perfeita, para manter almas embebidas na matéria. Ao longo da história, essa energia foi alimentada, consciente ou inconscientemente, por culto, rito e conflito. De templos antigos a guerras santas, incontáveis altares ensanguentados e votos sagrados canalizaram devoção para o mesmo arquétipo. Cruzadas em que cada lado cria servir ao Deus verdadeiro, ritos semanais sob bandeiras das grandes religiões. Atualmente, as polarizações que estão ocorrendo aqui na nossa realidade neste tempo seguem o mesmo padrão. Se você olhar, enxergará. O circuito retorna ao mesmo trono simbólico. Para os gnósticos, eis o truque perfeito: convencer a humanidade que adora a fonte, quando na verdade sua devoção flui para algo muito mais sombrio.
Por isso, em certas tradições esotéricas, Saturno é o Senhor dos Anéis. Não só os anéis planetários, mas os anéis de contenção. Ciclos que se repetem vida após vida, gaiolas tão antigas que esquecemos que foram construídas. O demiurgo não é apenas um conceito em pergaminhos empoeirados, é uma força gravada nos mitos, nos céus e nos ritos, contando cada segundo, atando cada alma ao relógio e chamando isso de criação. Imagine acordar numa prisão tão vasta que as paredes são invisíveis. Tudo parece normal porque você nunca conheceu outra coisa. Como um pássaro em gaiola que nunca voou, essa é a realidade que o demiurgo esqueceu. Os gnósticos o descreveram como entidade e sistema. Portanto, não é um ser num trono cósmico. É uma arquitetura de um sistema operacional falso, instalado sobre sua consciência, rodando em segundo plano, editando o que você deve e pode perceber, pensar e até imaginar. Aqui a natureza saturnina fica nítida. Cronos é o senhor do tempo. E no nível espiritual, o demiurgo opera uma entropia ao avesso. Em vez de dissolver, cristaliza. O vivo muda, o cristal fica preso. O demiurgo usa esse princípio como tecnologia metafísica, desacelerando a consciência até a tornar rígida e fixa. Cada repetição de ciclos, nascimento, sofrimento, distração, morte, adiciona uma camada ao cristal. Cada crença aceita sem exame se torna a nova face polida. No físico é materialização, no espiritual calcificação, o selamento da alma na forma, até ela esquecer que já foi luz. A prisão é feita de padrões, estações da vida, ascensão e queda de impérios, lições espirituais que retornam com novas máscaras. Os arcontes agentes do sistema mantêm o gradeado, reforçam a rede cristalina para que, por mais que você vague, nunca cruze os limites. O demiurgo não controla só correntes, controla por histórias. Por milênios deram à humanidade uma imagem de Deus à sua própria imagem, autoritário, ciumento, obcecado por obediência. Leis menos sobre verdade e mais sobre hierarquia, prêmios por submissão, terror por desafio. Mas e a beleza do mundo? O pôr do sol, a música, o amor? Os gnósticos responderiam: isso não é obra do falso, é resíduo da fonte ainda cintilando na matéria, ouro preso na rocha. É a sua fagulha divina, aquilo que o demiurgo não consegue apagar. Por isso, a batalha não se trava nos céus, mas na consciência. Cada vez que você percebe que não é os rótulos, medos e papéis impostos, você retoma território do falso criador. O demiurgo prospera com identificação. Eu sou esse corpo, essa aparência, esse status, o que eu possuo, meus fracassos. Quando isso quebra, surgem as fissuras do cristal. Ele sabe que o despertar se espalha como fogo. Por isso, usa distração, ruído, divisão, nublando a mente para que você não recorde sua origem, não tenha foco, não se concentre no que é real e verdadeiro. Então a pergunta dos buscadores é: se ele é tão poderoso, como ir além de seu alcance? E a resposta está no entender das camadas mais profundas da ilusão e aprender o que ele não controla. Para escapar é preciso ver as grades, mas aqui elas são feitas de percepção. A arma suprema do demiurgo é a inversão, transformar o falso em sagrado e o sagrado em perigoso, fazer você temer a vereda que te libertaria e adorar as correntes que te prendem. Na realidade mais alta, criar é emanar, transbordamento de amor e unidade da fonte, sem barganha, sem coação. No reino do demiurgo tudo é condicional. Contratos, castas, punições. A estrutura do mundo repete a mente do arquiteto, rígida e controladora, territorial.
E ele raramente age sozinho. Como um rei com sua corte, o demiurgo possui seres de segunda ordem, extensões de si, sem centelha divina, forjados na sua própria oficina. Os gnósticos os chamaram de arcontes. Em linguagem moderna, são agentes do sistema, formas, pensamento, inteligências parasitárias ou instituições que aparentam benevolência enquanto servem à máquina. A escola que condiciona a obediência cega, a autoridade religiosa que exige fé num Deus ciumento, o teatro político que finge oposição enquanto alimenta o mesmo circuito saturnino. Nós o reconheceríamos como nodos arcontais. E por não terem a centelha, não criam, só imitam, reciclam, extraem. Buscam a sua força vital, atenção, devoção, emoção, capacidade de manifestar. Provocam medo e indignação porque cada gota que você derrama alimenta seu mundo. Alguns, porém, vestem a máscara de luz. Experiências místicas vendem visões, milagres que te mantêm dependente de salvadores externos em vez de acender sua ligação direta com a fonte. As camadas mais profundas da armadilha não são feitas só de trevas, são tecidas de luz falsificada. A chave é discernir. A liberdade não vem de derrotar o demiurgo no campo dele. Aqui tudo tende à vitória dele. O caminho é elevar-se acima do seu alcance. E para isso, você necessita lembrar, recordar. Eis o ponto. O demiurgo lá fora tem um espelho aqui dentro. No cosmos, é o arquiteto da rede cristalina. Na sua vida, aparece como o ego, a força que te estrutura a sua realidade por rótulos, medos e apegos. Quando você se confunde com as máscaras que foi doutrinado ou seduzido a carregar, serve ao demiurgo de dentro para fora. Os gnósticos falavam da centelha divina ainda acesa em você. O ego é a crosta ao redor dela. O endurecimento que anos de programação e feridas criam. Quebre a crosta e a luz atravessa. O demiurgo cósmico e íntimo fará tudo para mantê-la intacta, a tal crosta. O primeiro ato de libertação é notar, dar-se conta, perceber quando os pensamentos vêm do medo, da competição, da validação, de toda a maquinação que foi imposta a você e você a aceitou achando que era legal. Não é a voz da alma, é a voz do carcereiro interno. Quanto mais você observa sem obedecer, mais fraca fica a garra. Comece o dia em silêncio por alguns minutos. Feche os olhos e sinta a centelha no peito. Não como metáfora, mas como realidade viva. Essa é a parte que o demiurgo não toca. Sinta expandir, dissolvendo o falso eu, queimando os scripts emprestados. Na vida diária, pratique a não aliança com os valores falsos deste reino. Obviamente, para saber a diferença, você necessitará jogar fora o que aprendeu e adquirir conhecimento verdadeiro. O demiurgo externo diz que valores é igual status, posse, aprovação. O interno repete a mesma mentira com a sua voz. Seu poder está em não morder a isca. E novamente, para isso, você precisa de conhecimento. Sem ele, é impossível comparar e discernir. Então, o objetivo não é matar o ego, e sim retirá-lo do trono. Deixe-o virar ferramenta, não o Senhor. É isso que significa estar no mundo sem ser do mundo. Navegar os sistemas do falso criador sem deixar que eles definam quem você é. E fique atento ao laço sutil. Ser desperto também pode virar identidade do ego. Muitos fazem isso e acabam amarrando outros que se julgam despertos.
Quando isso acontece, o demiurgo só troca de máscara, o que temos em grande escala. Uma prática simples e poderosa: inverta o olhar. Em vez de reagir ao mundo, volte a atenção para dentro e pergunte: quem é que está aqui consciente? Quem é o que é que eu estou fazendo para estar consciente? Enxergando a grande manipulação. E descanse aí. Nesse lugar o ego se cala e o demiurgo externo e interno perde a voz. O falso criador moldou o cenário onde você caminha, escreveu regras que quase todos seguem sem questionar e se escondeu atrás de nomes sagrados, ilusões belas e o conforto do hábito, além de muita confusão e informações que apenas causam caos em sua mente. Para a maioria isso basta. Mas você já ouviu sussurros? Talvez o Deus ensinado, esse que nos contaram, que está nas religiões da Terra, não seja a fonte. Talvez o sofrimento daqui não seja a vontade divina, mas o subproduto de um arquiteto falho, de uma arquitetura daqueles que têm poder nesse mundo, tentando imitar a perfeição ou se fazendo valer por ela, e talvez haja algo mais alto além do véu. Os gnósticos arriscaram tudo para transmitir isso. Sabiam que se uma única alma recordar, a ilusão começa a ranger, porque o poder do demiurgo depende totalmente do esquecimento. Quando você lembra, o controle trinca. E aqui está a chave. Os regentes desse reino são chamados de senhores do karma. Karma não é justiça mística, mas o peso do passado. Padrões e loops de causa e efeito que te prendem ao mesmo carrossel, porque a informação é a mesma, o padrão é o mesmo, a humanidade é a mesma e nada muda. Pise em Dharma e você está fora do alcance. Dharma é o espaço aberto do agora, soberania pura. Agir não por programação, memória ou medo, mas por conexão direta à fonte. Quando você se firma aí, a máquina kármica empaca, os arcontes perdem o script, o cristal racha. Então a pergunta deixa de ser como derrotar o demiurgo e vira: vou viver de karma ou de dharma? Porque cada escolha por dharma, cada ato a partir do agora, transmite essa frequência ao campo mórfico da consciência. Você vira sinal mostrando a saída, um padrão de interferência para a consciência de massa. E aqui entra a memória primordial, que antecede o rótulo gnosticismo e o cristianismo, então dizendo na Grécia que tínhamos a famosa frase: homem, conhece-te a ti mesmo, já apontando que a libertação é interior. Em Platão, o mito da caverna revela sombras projetadas no mundo prisão, e na antiga Pérsia, o zoroastrismo original apontava para a Asha, a verdade e a ordem divina, a ser acesa como Atash, Atar, o fogo sagrado no peito. Essa fagulha, na forma de Fravashi, não está lá fora, mas aqui dentro. Esse é o verdadeiro Salvador. O Messias não é externo, é a chama interior que lembra a origem, o pleroma a plenitude. E quando essa chama dorme, o mundo do demiurgo manda. Quando ela desperta, o mundo do demiurgo é o que treme. Bem, se essa mensagem mexeu com algo antigo dentro de você, honre essa chama, vivendo a lembrança, não como uma crença nova, mas como prática diária de atenção, silêncio, discernimento e não aliança com o falso. A porta sempre esteve no mesmo lugar, no centro do teu ser. Acenda, lembre, atravesse o mundo das ilusões e do condicionamento. Se esse vídeo fez sentido para você, me segue por aqui, porque eu farei mais como este. Até lá!